Faz o seguinte, assim que terminar de assistir esse vídeo aqui, pega os seus 12 últimos extratos, 12 extratos do ano de 2021, tá? Os seus extratos bancários do ano passado, e vê lá qual foi o total de todas as suas receitas, beleza? Esquece o que você gastou, pega só as suas receitas. Agora pega o seu cadastro do seu escritório, que tem lá todos os processos que você ficou responsável no ano passado, e divide aí as suas receitas pelo número de processos que você cuida, que você tem dentro do seu escritório. Cara, legal, né? Você vai achar um número bem maior do que os 38,50, não foi? Bom, mas essa é a remuneração de cada processo por ano. Agora divide isso por 12. Você vai se assustar. Mas por que eu digo que a conta da advocacia não fecha? E não adianta você tentar lotar a agenda, porque ainda que você lote, o Poder Judiciário não dá conta de te entregar casos encerrados na mesma velocidade que você abre casos novos. Então, enquanto você ajuiza 10 ações numa semana, por exemplo, o Poder Judiciário vai te entregar um mandado de pagamento lá, finalizando um caso em execução. E eu afirmo isso com todas as letras, porque eu já tive a curiosidade de enxergar os números da nossa carreira. Aliás, eu não entendo como é que todo advogado não olha para esses números antes de iniciar o próprio seu escritório de advocacia. Olha só, se você for montar uma barbearia, um pet shop, um salão de beleza, seja lá o que for, você vai fazer aquele monte de planilha, aquele monte de conta, até chegar numa previsão de que aquilo pode sim ser um bom negócio. E só depois você decide então abrir esse negócio. Cara, na advocacia ninguém faz isso. Ninguém faz o mínimo de conta. E ainda bem que não faz, porque se fizesse, as faculdades de direito estavam vazias. Eu acho que eu só fiz essas contas porque eu sempre quis ser advogado. Eu entrei na faculdade de direito para me preparar para ser advogado. Fazer concurso para mim nunca foi assim uma opção. A advocacia jamais foi um plano B nas minhas pretensões. Então, eu precisava ter uma projeção de negócio para o meu escritório de advocacia. E tudo o que eu fiz foi olhar dados públicos, dados que são fornecidos pelo CNJ e pela própria OAB. Óbvio que as contas, as minhas contas, as contas que eu fiz há quase 2 décadas atrás, quando eu me formei, são com os números daquela época e já eram alarmantes. As contas que eu vou te mostrar aqui, elas são atuais, dos dias de hoje. Aliás, não só dos dias de hoje. O que a gente faz? Eu peguei os números de 5 anos atrás e os de hoje eu comparo para fazer uma projeção para frente, considerando que a gente vai ter aí as mesmas variações. Então, por exemplo, se um determinado processo, a quantidade de processos mudou 10% nos últimos 5 anos, eu acredito que essa mesma quantidade de processos vai variar em 10% nos próximos 5 anos. Mas, bom, vamos aos números então. Eu vou colocar aqui na tela para você. Em 2017, há 5 anos atrás, nós tínhamos na Justiça 148 milhões de processos em andamento. Mas veja, desses 148 milhões era dividido da seguinte maneira: 120 milhões eram casos que já existiam e 28 milhões eram casos novos. Naquela época, o Brasil tinha 16 mil juízes, o que dá uma média de 9 mil processos para cada juiz. Detalhe, naquela época, nós advogados éramos 800 mil inscritos na OAB. Isso dá uma conta de 185 processos para cada advogado. Agora, olha só o que mudou em 2022 e a variação percentual que a gente teve nesses 5 anos. A quantidade de processos tramitando, ela abaixou de 148 para 127 milhões de processos. Ou seja, isso representa uma queda de 14% na quantidade de processos na justiça. O que é interessante observar é que dos casos existentes só caiu 11%, foi para 107 milhões. Já os casos novos caíram quase 30%. Caiu de 28 para 20 milhões de casos novos. Ou seja, o Poder Judiciário
tá se movendo, ele tá se orquestrando, ele tá se manifestando, ele tá cuidando para que tenham menos casos novos na justiça, para que o acesso à justiça seja cada dia mais difícil, mais caro, menos gratuidade de justiça e por aí vai. Agora, outra coisa que mudou, a quantidade de juízes aumentou, pulou de 16 para 18 mil, ou seja, mudou 12%. Agora, a quantidade de processos por juiz já começou a melhorar mais, caiu para 7 mil processos por juiz, o que significa dizer que cada juiz está trabalhando 22% a menos do que trabalhava há 5 anos atrás. E eu não estou aqui criticando os caras, não. Estão fazendo o trabalho deles. Agora, a quantidade de advogados é que foi absurda. Isso pulou de 850 mil advogados lá atrás para 1.300.000 advogados inscritos na OAB agora em 2022. São 50% a mais de advogados. Ou seja, a quantidade de processos por advogado caiu vertiginosamente. Caíram 42%. Hoje são 106 processos para cada advogado. Agora, a gente tem um outro dado que a gente precisa considerar. Quanto cada advogado ganha em cada processo desse? A remuneração média do advogado, ela é de R$ 4.080 por mês. Ah, Márcio, eu nem ganho isso, algumas pessoas falam aí para mim. Olha, não sou eu quem diz isso, é o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é um cadastro feito pelo Ministério do Trabalho. Então, imagina só, cada processo que o advogado tem é responsável pela remuneração dele. Então é só a gente dividir os R$ 4.080 por 106 processos. Isso significa dizer que cada processo remunera o advogado em média com R$ 38,50 por mês. E aí você tá falando mal do pobre coitado lá do audiencista e do correspondente porque ele cobra 80 pratas para fazer uma audiência ou uma diligência? Pô, passo mal, né? Ou então talvez você diga assim, mas eu não ganho só isso por processo. Será mesmo? Faz o seguinte, assim que terminar de assistir esse vídeo aqui, pega os seus 12 últimos extratos, 12 extratos do ano de 2021, tá? Os seus extratos bancários do ano passado, e vê lá qual foi o total de todas as suas receitas, beleza? Esquece o que você gastou, pega só as suas receitas. Agora pega o seu cadastro do seu escritório, que tem lá todos os processos que você ficou responsável no ano passado, e divide aí as suas receitas pelo número de processos que você cura, que você tem dentro do seu escritório. Cara, legal, né? Você vai achar um número bem maior do que os 38,50, não foi? Bom, mas essa é a remuneração de cada processo por ano. Agora divide isso por 12. Você vai se assustar. Só para você ter ideia de como você vai se assustar, imagina só um advogado que a gente considera aí super bem sucedido na advocacia, uma advocacia média bem sucedida, sustenta bem a família e tal. Uma pessoa que cuida de uns 300 processos sozinha, e não é contencioso de massa que é tudo igual não, 300 processos dos mais variados que um escritório de advocacia tem. Ele trabalha feito um louco para cuidar desses 300 processos, cumprindo prazo, fazendo audiência, atendendo cliente, os cambal. Esse cara ganha uns R$ 15 mil por mês, mais ou menos. Ele tá ganhando nisso aí R$ 50 por processo por mês em média. Só que isso é surreal. Aliás, é tão surreal que chega a ser impossível. O cara que cuida de 300 processos não dá conta de fazer isso sozinho. Aí pronto, os 15 mil que a gente acabou de falar já viraram 10 mil. E cada processo só tá remunerando esse cara agora com R$ 33. Na verdade, ele tá ganhando menos do que a média dos R$ 38,50 por processo por mês. Entendeu a conta? Como é que a conta é maluca?